oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, meus queridos irmãos, minha querida igreja, Primeira Igreja Batista em Éden, meus amigos também, você que está me acompanhando, estamos juntos estudando o Salmo 23. Eu não quero nunca me cansar de repetir o fato de que esse salmo é como se fosse o príncipe dos salmos. E é o salmo que nos traz tanta alegria em recitá-lo, em ouvir sobre ele, ou em meditar, ou em comentar sobre ele. É um salmo em que o pastor Davi foi o seu escritor. Davi conheceu muito bem o Senhor Jesus como seu pastor. Davi também foi pastor de ovelhas e ele sabia então dessas particularidades. E eu acho interessante, eu tenho dito aqui, que o salmista vai recitando, vai escrevendo o salmo e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele então tem um relacionamento com o pastor e ele menciona o pastor, o Senhor que é o pastor, na terceira pessoa do singular, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz, me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva a águas tranquilas, ele refrigera minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está falando do Senhor. Quando chega no verso 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele passou a conhecer o pastor e agora ele fala cara a cara, ele fala com o Senhor. Ele vinha falando do Senhor, ele vinha falando do pastor, agora ele fala com o pastor. Ele diz então no Salmo 4, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Então a minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, possa ter esse relacionamento de poder conversar com o Senhor, não apenas falar do Senhor, não apenas falar no Senhor, mas falar com o Senhor. E Ele é esse nosso pastor, Ele é pessoal, Ele quer estar conosco, nos conduzindo diretamente. Então, esse é o objetivo de estarmos estudando este Salmo. Nós vimos então que nós estamos estudando o Salmo 23 numa perspectiva de encontrar o combate para o estresse. Então, como se fosse um degrau, como se fossem degraus, em que nós vamos subindo esses degraus e aumentando a nossa carga de estresse até nos tornarmos pessoas estressadas. Estamos vendo, então, os remédios para combater o estresse, para a gente não chegar a ter uma vida estressada. E hoje nós estamos na 5ª semana. Nesta semana nós estamos estudando o remédio de Deus para passar por vales. Então, o remédio para passar por vales. Tá, então, do que nós vemos, do que devemos nos lembrar ao passar pelos vales. É o que nós estamos vendo. Na meditação de ontem, nós vimos que os vales são inevitáveis, os vales são imprevisíveis e os vales são imparciais, ou seja, democráticos. Então, eles são imprevisíveis, eles são inevitáveis. Você vai passar por vales, ou já passou, ou está passando. São inevitáveis, eles são imprevisíveis, eles vêm na hora que você não está esperando, você não pode agendá-los, e eles sempre vêm na pior hora.
E eles são imparciais também, eles não escolhem pessoas. Jesus diz que Deus faz chover sobre bons e maus, então os vales vêm para todos. E hoje nós queremos ver então que os vales são temporários. Os vales são temporários, eles têm uma duração limitada. E o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale é como se fosse um túnel, você entra nele e você sai dele, você não permanece nele. Vales são como tempestades, você não tem, nenhuma tempestade durou a vida inteira. Ela inicia e termina, passou a tempestade. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos de 1 a 6, ele nos diz algumas coisas muito interessantes. Eu quero ler então o verso 4 e o verso 6. No verso 4, aliás, o verso 3 também, o apóstolo Pedro diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas misericórdias nos gerou com o objetivo, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí no verso 4 ele diz assim, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus. Então ele nos regenerou para isso, com esse objetivo. Aí no verso 6 ele vai dizer, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele diz que, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então pode acontecer de a gente passar por provações por breve tempo. Então são esses vales nos quais nós somos inseridos e a gente acaba passando por esses vales. Então Pedro admite que vez por outra passaremos por tribulações, mas será por tempo limitado, por breve tempo. Pedro está dizendo, ó, não desanime, mesmo que esse tempo possa durar por um período maior. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu estou passando por um vale de sombra da morte já por 10 anos. Talvez você seja um homem ou uma mulher que esteja dizendo assim, mas eu estou nesse vale da sombra da morte sofrendo há 70 anos, há 80 anos. Eu entrei nesse vale da sombra da morte quando nasci e ainda não saí dele. Mas o apóstolo Pedro está dizendo o que é isso diante daquilo que Deus tem para nós na eternidade. Então esse vale, ainda que ele dure 10 dias, ainda que dure algumas horas, ainda que dure anos, décadas, mas ele vai passar. Nós vamos sair desse vale da sombra da morte. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos estes. Então, o sofrimento momentâneo. E nós vamos sair desse sofrimento, vamos entrar na glória eterna um dia. Então, a eternidade suplanta todos esses sofrimentos. A eternidade suplanta todos esses vales nos quais possamos estar passando, ou vamos passar, ou já passamos. Em quinto lugar, os vales são acidentais. Os vales são acidentais. E mesmo sendo acidentais, Deus sabe o que está acontecendo, Ele sabe por que está permitindo que entremos nesses vales. Deus tem propósito, em todas as coisas Deus tem propósito para a nossa vida. Então Deus nos conduz nesses vales, quando nós entramos nesse vale, o Senhor, que é o nosso pastor, o nosso Deus, Ele vai nos conduzindo. Então não importa se esse vale são dúvidas, talvez você esteja imergido, mergulhado em muitas dúvidas, incertezas, temores, talvez desespero, desânimo, fracasso. Deus tem uma razão em mente para deixar que você esteja passando por esse momento. Esteja passando por esse vale e sofrendo essas circunstâncias. Deus tem em mente propósitos, Ele tem objetivos. Deus tem, e Ele sabe por que está deixando isso acontecer com você. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus nos diz, sabendo que Deus age em todas as coisas, Deus age em todos os vales, Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você é um chamado de Deus, uma chamada de Deus, você sabe que você é uma pessoa que ouviu a vocação, ouviu o chamamento, ouviu a voz do seu Jesus, entregou sua vida a Ele, você é um chamado de Deus. Então, para você, em
todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as adversidades, Deus tem um propósito para o seu bem. Entenda isso, saiba disso, creia nisso, receba isso. Então, é por um pouco de tempo, isso vai passar, isso não vai durar a vida inteira. Então, nós gostamos de chegar ao topo das montanhas, todos nós gostamos de subir a Serra de Teresópolis, a Serra de Petrópolis, talvez outras serras nesse Brasil lindo de Deus, e que Deus criou para nós, nós gostamos, e lá em cima na serra, mas não é lá que nós somos testados, não é lá no cume das serras que nós somos burilados, que nós somos aperfeiçoados, é lá no vale, é lá embaixo que nós somos testados e que o Senhor vai trabalhando a nossa mente, o nosso caráter e forjando o nosso caráter. É no vale que Ele vai trabalhando todo o nosso ser. É no vale que a fé se torna robusta, que ela se robustece. Quando tudo vai bem, nós não precisamos de Deus. Mas quando estamos lá no vale, lá no fundo do poço, nós precisamos de Deus, aí nós nos dobramos diante de Deus, aí nós buscamos a presença de Deus, aí nós somos trabalhados por Deus, aí nós nos colocamos nas mãos do Divino Mestre, e Ele vai trabalhar a nossa alma, trabalhar o nosso ser. Quando estamos exatamente lá no fundo do poço, lá nesse vale da sombra da morte, todo problema serve para um propósito. E Deus tem um propósito maior nessas adversidades e nesse vale da sombra da morte. Deus pode estar desenvolvendo o seu caráter. Deus pode estar fazendo isso. Deus quer que tenhamos o caráter de Cristo. Ele quer melhorar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso Deus permite que passemos por circunstâncias semelhantes a que Cristo passou. O seu Filho Jesus também passou por vales da sombra da morte. E Deus quer que passemos também para sermos trabalhados e sairmos do outro lado mais parecidos com o Senhor Jesus. Então pode ser solidão, tentando te desanimar, talvez você esteja sendo uma pessoa mal compreendida, talvez mal entendido no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, talvez você esteja sendo criticado injustamente. Jesus foi criticado injustamente, Moisés foi criticado injustamente. Os servos de Deus são criticados injustamente. Talvez você esteja passando por momentos assim. Talvez uma crítica sem justificativa. Talvez uma incompreensão. Talvez uma rebeldia contra a sua liderança. Não importa, é um vale, isso vai passar. Você vai sair do outro lado, vai sair mais forte, vai sair melhor. Então Deus não pratica maldade, porém se permite vales com propósitos bondosos e misericordiosos, para edificar o nosso caráter. Então Deus usa os vales na nossa vida. Deus usa. Ele sabe por que permite e Ele tem propósito. Então Deus cuida de nós. Então os vales, como nós vimos, os vales eles são inevitáveis. Os vales são imprevisíveis. Os vales são imparciais. Os vales são eles não são acidentais e eles são temporários. Então os vales, eu acho que eu me equivoquei quando eu disse que eles são acidentais. Eles não são acidentais. Deus sabe. Ele já está vendo o vale. Então, eles não são acidentais e quando eles acontecem, quando Deus permite, Deus tem propósito nos vales. E amanhã nós vamos ver o que fazer durante a passagem pelo vale. Então, como proceder? Qual deve ser a sua atitude? Então, eu conto com você amanhã, te espero amanhã, para que nós possamos continuar. E aí nós vamos ver qual deve ser o nosso procedimento, as nossas atitudes quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Compartilhe também a palavra de Deus. Compartilhe o link também para que outras pessoas possam ouvir e participar e serem edificadas. Então vamos juntos continuar estudando o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O Salmo que diz que o Senhor Jesus é o nosso pastor e Ele nos conduz por pastos verdejantes. Então, nesse verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aprendamos a falar com o Senhor Jesus, frente a frente, com o nosso pastor. Não falar apenas dele, mas falar com ele. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Pai, por esse privilégio. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem propósito
quando nos permite entrar no vale da sombra da morte, quando o Senhor deixa passarmos por adversidades, por problemas sobre os quais nós não temos nenhum domínio, nenhuma condição de administrá-los, quando nós ficamos sem saber o que fazer, nós podemos ter nossos corações aquietados, porque o Senhor está nos conduzindo. Muito obrigado. E eu peço que o Senhor continue nos conduzindo. Eu peço por todas estas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Continue abençoando-as, falando-lhes aos corações, edificando as suas vidas, Pai. Que a tua graça, a tua bênção, a tua proteção seja sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então Deus te abençoe e até amanhã, para a gente terminar então o estudo deste salmo, aliás, continuar com o estudo do Salmo 23, verso 4. Amém? Deus te abençoe. Satisfaz, orar.